E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E eu gostaria aqui com esse vídeo de corrigir a atividade que eu passei. Vou fazer uma correção verbal com todo mundo. Haja em vista que essa atividade foi para todo mundo, tentando contextualizar a nossa disciplina, a geografia, com o que está acontecendo com a gente, né? Vocês já viram o vídeo, já entenderam. Então vamos para a correção. Eu dei uma olhada no dever de todo mundo, tá? Alguns eu comentei, né? Outros eu não achei que não necessário, outros nem tentei comentar, porque vocês têm que tomar cuidado com a fotografia que vocês publicam na plataforma. Eu preciso entender. Então, eu não consegui nem comentar alguns, evitei para não ficar decifrando, né? É difícil. Mas vamos lá, vamos para a correção, né? Correção verbal. Quero que você faça correção no seu caderno, se for possível. Alguns casos eu comentei porque eu achei necessário, entendeu? Mas a maioria não. A número um fala do ponto de vista geográfico como podemos diferenciar endemia, epidemia de pandemia. Endemia, como já falei para vocês, é relacionado somente àquele lugar, né? Isso também se refere à doença, animais e vegetais. Tem animais endêmico à Mata Atlântica, que só é encontrado lá. A Mata Atlântica, por exemplo, é muito rica em biodiversidade, tá? Muita gente acha que o bioma brasileiro mais rico é a Amazônia, mas não é a Mata Atlântica por causa da sua extensão latitudinal, né, que vai lá do Nordeste até quase ao sul do Brasil, e também o relevo, né? E então tem vegetais, tem árvores que é endêmica de uma região da Mata Atlântica, de um relevo específico, de uma altitude específica da Mata Atlântica. Tem vegetais que é do alto da serra, que é diferente da base da serra, né? Da região serrana, por exemplo. Então, é endêmico, não é relacionado à doença também, como tem doenças típicas de um determinado lugar, né? Mas também outras coisas. Como já falei para vocês, epidemia é quando já extrapola outras regiões, tá? E também, né, mais especificamente de doença, também quando atinge a maior quantidade de infectados. A pandemia é quando já essa doença toma um caráter extra-regional, né, extracontinental, atinge outros continentes. No caso da Covid-19, né, o mundo. A Covid-19, não sei se vocês sabem que Covid quer dizer Coronavirus Disease, né? CO de corona, VI de vírus, né? E D de disease, que é doença em inglês, tá? 19 é o ano que ela foi descoberta, que é um vírus que entrou em mutação, um vírus novo, né? Um vírus novo. Então é isso. A número 2, então essa daí, a maioria da número 1, a maioria da galera conseguiu pegar e conseguiu explicar de forma mais complexas ou mais simples, mas explicou legal, tá? Entendeu? A número 2, qual a teoria mais aceitável para a origem da Covid-19? Gente, isso é importante, porque muita gente está disseminando fake news, e eu vi galera que colocou a resposta que é a origem dessa fake, né? Dessa informação errada, que é uma fake porque não é comprovada, é só uma teoria que lançam na internet, o pessoal compra a ideia e compartilha, de que a Covid-19 foi criada em laboratório, e tem toda uma teoria de conspiração em torno disso, né? Para que os chineses, blá, 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 para dominar o mundo, quebrar o mundo todo. Gente, não tem sentido, na minha opinião, tá? Eu perguntei a mais aceitável. Quando a gente está mais aceitável, que a gente está falando aqui de ciência, de conhecimento. Então a gente despreza essas teorias da conspiração, tá? A gente pode até acreditar em parte, tá? Mas a gente não é legal a gente, numa atividade de escola, a gente ficar respondendo. Você vai fazer um Enem, se você colocar certas coisas numa redação, você vai tomar um zero, entendeu? Porque tem realmente coisas que o pessoal não vai tolerar. Então a gente tem que fundamentar o nosso argumento
né, em conhecimento aceitável científico. A Covid-19, como eu falei no vídeo de vocês, ela é oriunda de animais silvestres, né? Uma junção, no começo estavam em dúvida entre o pindolim, pesquisa aí que é o pindolim, é um animalzinho bem diferente, né? Pindolim e o morcego. O morcego é um animal que é hospedeiro de vírus desse tipo, de vários vírus, porque ele é adaptado para hospedar e o seu sistema imunológico ele combate ao ponto de que o vírus fica adormecido e ele se torna só hospedeiro, então ele é da natureza do morcego. Então, provavelmente veio do morcego, né? E geograficamente foi fácil detectar de onde surgiu. Foi em Wuhan, uma cidade chinesa, né? E porque na China, não só em Wuhan, em várias regiões da China se tem aquelas feiras de animais silvestres, como eu expliquei no vídeo, né? E as pessoas acabam consumindo esses animais. Não é a primeira doença. Também falei no vídeo que a OMS já tinha até alertado com essa que poderia surgir uma epidemia ou uma pandemia desse tipo, tá? Então, qual é a aceitável? Qual é a resposta, né? Qual a origem mais aceitável do vírus? Ela veio de animal silvestre, né? Que passou para o homem através do consumo da carne de animal silvestre. Então, isso tem a ver com a 4. Já vou pular 3, vou para 4, porque na 4 eu pergunto por que o Brasil está sujeito a se tornar um epicentro para pandemias do tipo que sofremos hoje. Porque no Brasil, como eu falei no vídeo, pessoal, também se consome animal silvestre. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, confesso a vocês, que recebi uma prima na casa da minha avó que trouxe um gambá, né, assado. Ela trouxe pra gente almoçar um gambá assado. Totalmente desnecessário, né? É só porque ela capturou o gambá. Esse gambazinho que você já conhece, matou o animal, limpou e cozinhou a carne dele. Não achei desnecessário, porque era melhor ter comido frango. Aquela carne parecida com carne de frango, mais gordurosa, estranha, remosa, muito remosa, gordurosa. E aí eu comi, né? Errado, tá? Não é legal a gente ficar consumindo carne de animais silvestres por conta disso. Tem animais que tem doenças, como eu falei no vídeo, capivara, né? O tamanduá, talvez, não me recordo, mas eu falei do outro animal, tatuzinho, que é até proibido o consumo da carne dele, porque ele é hospedeiro da lepra, né? Então, por isso que o Brasil pode, se o Brasil não se atentar, não é só questão desses animais não, que isso até é fácil de a gente controlar, mas contato com mosquitos silvestres da Amazônia, né, animais silvestres da Amazônia, que tem pouco contato com o ser humano, né? Aí o ser humano vai lá e consome carne e tal, e a gente tem que ter um controle quanto a isso. Então, é a resposta da 4 já. Por isso que o Brasil pode ser, se ele não tomar cuidado, o epicentro de doença como aconteceu na China. Então, por isso que a gente já entra para a resposta da 3, né? Qual a relação que nós podemos fazer com essa pandemia e reações xenofóbicas? Porque essa epidemia fez com que a galera criasse um certo ranço com o povo chinês, né? Xenofobia é isso, aversão a outra cultura, outro povo, outra etnia, outro povo, outra etnia, né? Porque acabaram culpabilizando o povo chinês. Claro que temos direito de racionalizar tudo o que está acontecendo, mas tenhamos cuidado com isso, porque isso é um problema da humanidade, da sociedade global em si, não só do chinês, né? E eu expliquei lá no vídeo porque os chineses criaram os costumes de comer carne de animais que pra gente é exóticos, porque passaram fome, né? Durante um determinado tempo, hoje nem tanto, porém eles cultivaram esses costumes, né? Faz parte da cultura. Com certeza essa pandemia vai fazer com que o governo tenha mais controle, como já deveria ter tido, né? Poderia ter evitado. E mesmo quando surgiu a doença, o governo lá, é um governo autoritário, diferente do nosso, né? Diferente do Ocidente, eles poderiam ter controlado isso de duas maneiras. Antes, proibido o consumo, que era liberado por eles de carne silvestre, de animais silvestres,
né? E 2, assim que surgiu a doença identificada, ter feito controle rígido da região ali, tentar impedir o contágio que se tornasse uma epidemia e, consequentemente, uma pandemia, entendeu? Então, mas a gente não podemos julgar o povo chinês por esse costume, até porque no Brasil não é tanto quanto lá, mas acontece. Não é corona não, tá, gente? É alergia mesmo. Eu tenho vontade de espirrar. Então é isso, galera. Eu espero. Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá? Foi muito positivo. Gostei muito. Essa semana eu vou procurar entrar, fazer contextualização com o que a gente está passando, sempre dentro da geografia, dentro dessa plataforma, com atividades light, curiosas, interessantes, para enriquecer nosso conhecimento acerca de tudo, principalmente do ponto de vista holístico, ou seja, do todo que a geografia nos oferece, tá? Mas entrarei no currículo mínimo na matéria de vocês, darei continuidade, falaremos um pouco mais disso, tentarei passar atividades sobre isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo aí, tá? Se cuidem, vamos ouvir as autoridades sanitárias, tá? E nos resguardar, se puder, fique em casa o máximo que você pode. Muito obrigado. Um beijo no coração de todo mundo aí, gente. Um abraço e saudades, tá? Muita saudade.